Senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas presentes. 19 de março do ano de 2025, Casa Plenário Vereador Mauro Fonseca, Casa Bernardo Vieira de Melo, sede do Poder Legislativo Municipal desta cidade. Declaro aberta esta sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Aloísio Magalhães ao padre João Cláudio Gomes Fonseca da Silva, de autoria do ex-vereador na época, senhor Tostão. Também solicito aos senhores que permaneçam com seus aparelhos celulares no modo avião, para que não haja nenhuma interferência durante esta solenidade. Convido o excelentíssimo presidente desta casa, vereador Saulo Holanda, para compor a mesa e presidir esta solenidade. Na sequência, convido o senhor Ângelo Pedro, secretário do padre João Cláudio. Dando sequência à composição desta mesa solene, convido a senhora Rosalba Gomes, mãe do padre João Cláudio, para também compor a mesa solene. E neste momento, convidamos a senhora Rosalba e a senhora Germana para conduzirem o nosso homenageado, o padre João Cláudio Gomes Fonseca da Silva, para compor esta mesa. Solicito a todos presentes neste plenário que fiquem de pé para ouvirmos a leitura da Bíblia Sagrada e convido para tal o senhor Ângelo Pedro. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que o louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Muito bem, peço a todos que permaneçam de pé para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro.
Muito bem, dando sequência a esta solenidade, registramos a presença de Saul e Desirê, neste ato representando a paróquia de Nossa Senhora do Ó. Registramos também a presença da senhora Quilma, da Igreja do Amparo, e os familiares do nosso homenageado, o seu irmão, o senhor Márcio, e o seu cunhado, o senhor Inácio. Registramos também a presença da senhora Tayane Holanda, esposa do nosso excelentíssimo presidente desta casa, vereador Saulo Holanda. Na sequência, os senhores podem sentar, por gentileza. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Rafael, neste ato representando a juventude do Vicariato Olinda. Boa noite. Falar de Padre João é falar de alegria, falar de felicidade, porque por onde ele passou, ele foi amado, ele é amado, como foi Nossa Senhora do Ó, no Amparo, Santa Rita e agora no Divino Espírito Santo. E é um companheiro, é uma pessoa que quando você mais precisar, ele vai estar lá para ajudar você, independente da situação, como aconteceu em 2018, quando, acho que no momento da minha vida que eu mais precisei, que foi quando a minha avó estava internada, estava com AVC, ele foi lá no hospital, rezou por ela, estava lá nesse momento e só agradecer. Ele merece muito essa honraria. Eu falo isso, posso estar falando por mim, mas eu falo também por Raul, por Anthony, por Rui, pessoas que também, jovens, que o Padre João amou e ainda ama, fez parte e ainda faz na nossa vida. E acho que é isso. Agradecemos as palavras do jovem Rafael e já convidamos para fazer uso da palavra, neste ato representando a família, a senhora Germana, que é irmã do nosso homenageado. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente da casa, né? E cumprimentando todos os vereadores daqui, né? Minha mãe, meu irmão e todos os presentes. Me pediram para falar sobre João Cláudio dentro da família, né? João Cláudio é o mais novo de 3 irmãos, né? Tem o meu irmão Márcio, eu e, por último, veio o João Cláudio. Eu acho que minha mãe já estava bem tarimbada, assim, no que era criar um filho. E ele ajudou bastante também, porque o João Cláudio sempre teve uma personalidade bem diferente da minha e do meu irmão. Ele sempre foi mais quieto, era um menino que, como nossa vizinha costumava lembrar, era um menino que, com 6 anos de idade, assistia o Jornal Nacional todinho, né? Isso não é comum para uma criança. E ele sempre foi mais sério, mais reservado, né? Era meio bichinho do mato, assim, como o padre Caetano também gosta de lembrar.
que João Cláudio pedia licença até para existir. E a gente ficava pensando, né, em família, como é que ele vai se desenvolver nessa vida que ele não atende um telefone, quando chega a visita ele se esconde, né? E a gente ficava pensando nisso, como é que esse menino vai. Aí João Cláudio inventa de fazer vestibular para direito. Aí a gente ficava, meu Deus do céu, como é que esse menino, que praticamente não fala, vai ser um advogado? E ele se tornou um advogado, ele se formou no ano 2000 em advocacia pela Universidade Católica de Pernambuco, passou na prova da OAB de primeira, né, porque meu irmão não é fraco, e depois de já estar com um escritório, já exercendo a profissão de advogado, né, com um escritório, trabalhando com um amigo, um belo dia, João Cláudio chegou em casa e disse: eu vou fechar o escritório e eu vou entrar para uma comunidade religiosa, que era a Pia Sociedade de Padre Nicola Maza. Ele formou-se em 2000 e em 2003 ele tomou essa decisão, depois de ter conversado bastante com o Padre Carlos, que era nosso pároco na época, e ele fez esse discernimento, aliás, ele começou a fazer um discernimento para ser padre. E fez o seminário lá no IFTO, né, aqui em Olinda, no Instituto Franciscano, que ainda existia na época. E, assim, a surpresa maior para a gente era de como aquela pessoa que a gente conhecia desde pequeno tinha aquela eloquência, depois que ele tornou-se padre, e nas suas homilias tinha uma eloquência muito grande e conseguia falar daquela forma. E a única explicação que a gente tinha era que, de fato, era Cristo em persona e ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, como é até hoje, graças a Deus, né? Eu tenho certeza que o nosso Pai, lá de cima, está super orgulhoso, como ele sempre foi, de cada um dos filhos dele, né? Principalmente do nosso pequeno João, que agora é grande, enorme, segundo o Ângelo, o maior em linha reta, né? O melhor em linha reta, o maior em linha reta. E assim, para mim é uma honra, é um orgulho, né, falar sobre você, João, e para essas pessoas que a gente já conhece desde sempre. Muito obrigada. Agradecemos as sinceras palavras da senhora Germana e já convidamos para fazer uso da palavra ele que neste ato representa a paróquia de Nossa Senhora do Ó, o senhor Saul. Registramos também a presença do senhor Alexandre Santos, redator-chefe de uma das páginas mais acessadas da imprensa aqui no município, Correio Olindense. Boa noite a todos. Só ele sabe como é que eu estou aqui. A gente tem que agradecer a Deus por esse momento, né? Reunido aqui a família, os amigos, né? Muitos também devem estar acompanhando. Então, é um momento que a gente tem que agradecer, porque é uma honraria, né? Que é de bom, assim, dessa pessoa que tanto merece, né? Por que a gente diz isso? Eu estou um pouco nervoso, mas sai. Por que a gente diz isso? A gente fala do amigo João, né? Do amigo João, e tem também do amigo Padre João. Quando eu falo do amigo João, é que antes de ser, né? Antes da ordenação dele, a gente conheceu esse jovem lá na paróquia, né?
começava a caminhada dele na Pia Sociedade. E ele, aos poucos, ele foi entrando particularmente na nossa família, na minha família, Desirê e meus filhos. Tanto que até hoje, né? Claro que hoje a gente não tem um contato que a gente tinha antes, mas até hoje é pensar no que a gente escutou de Padre João, pensar no que a gente viu de Padre João fazendo, né? Partilhando em nossa família, partilhando na paróquia. É esses momentos e essas palavras que até hoje acendem a nossa fé. Eu acho que se hoje a gente tem uma família que os 2 filhos hoje estão casados, Rodrigo e Marília, né? Que assistiu justamente os dois matrimônios, casamentos. E hoje a gente está, né? Só eu e Desirê, que é a nossa missão, né? Vamos dizer, foi cumprida. E isso a gente deve muito à participação direta e indiretamente do amigo João. Então, para você ver a dimensão do que é o sentimento de nossa família por Padre João. Porque a gente também tem que dizer, a gente só consegue amar quem a gente conhece, né? E a gente, por ser cristão e essa missão do cristão, a gente tem que radiar o amor para todos. Mas sentindo, né? E passando por tantos momentos de dificuldades, momentos tristes e momentos alegres. E ele fez parte de todos esses momentos. Quer dizer, é um momento também de eu agradecer particularmente na minha família ao amigo, né, Padre João. Simples assim. Quando passa para o Padre João, né, esse grande Padre João, são duas, claro, a gente conversou muito e a gente, né, quando pode, a gente hoje não tem essa distância que a gente tem hoje, a gente passa hoje, mas eu fico lembrando de quanto a gente conversou e por tantos momentos lá na paróquia Nossa Senhora do Ó, ele viveu e nós vivemos, né, que eu só lembro de dizer assim, claro, ele pode até ter defeitos, mas há virtudes, a gente nem percebe os defeitos que tem. E a maior virtude do Padre João é ser justo. Eu acho que é o que se enquadra, né, assim, no que toda a comunidade, claro, particularmente eu falo de Nossa Senhora do Ó, porque todo o trabalho que foi feito na paróquia Nossa Senhora do Ó, enquanto a gente estava lá, principalmente com os jovens e com as famílias, né? A gente participou logo né, ele nos convidou para participar, né, e coordenar a pastoral familiar da paróquia. Então, a gente sabe o quanto foi importante aquela pastoral familiar na paróquia e o quanto ele se doou para que as coisas caminhassem, né, como o projeto de Deus pede. E com a juventude, ele amou, ele acolheu, ele se dedicou, né? O salão paroquial lá da paróquia não é pequeno. Acho que quem conhece aqui sabe que é um salão enorme. Mas aquele salão ficava pequeno com a quantidade de jovens, né? E quando tinha eventos da pastoral familiar, era lotado. Aí agora, por que diz isso? Não, ele colocou, isso é dele, né? É uma personalidade dele, né? E aí isso é muito louvável, eu admiro muito, é que o padre, eu não estou fazendo comparação, pelo amor de Deus, mas o padre, ele não tem que dizer o que a comunidade quer escutar. O padre, ele tem que dizer o que tem que ser dito. Então, eu escutava muita gente, e até hoje escuto, amigos, colegas, né, pessoas da comunidade, seja de Santa Rita
né, que ele passou, seja de Nossa Senhora do Ó, dizendo como eu precisava escutar o que Padre João disse na homilia. Então, muita gente vem dizer, Saulo, impressionante o que Padre João, né, passou, o que ele disse, o que ele nos orientou, eu precisava escutar isso. Então, é esse o diferencial. Em forma de agradecer, né, volto a dizer, não como família, né, que abraçou o Padre João, que amou, que ama e que sempre vai amar o Padre João, é saber, né, dessa iniciativa, né, desse momento que hoje ele está passando, recebendo dessa honraria, de muita alegria, de muito orgulho para quem ama o João Cláudio, para quem ama o Padre João. Então, eu acho que muita gente queria estar aqui nesse momento, né? Mas a gente só tem a agradecer a Deus. João Cláudio, continue, né? A gente sabe que momentos difíceis vai aparecer, né? Saiba que tudo que pode acontecer, né? Como você, como administrador lá da nova paróquia, que o Divino Espírito Santo conduza o seu caminho e saiba que nós, né, nos seus amigos, os jovens que lhe amam tanto, vai estar rezando e vai estar intercedendo, né? E eu, particularmente, peço intercessão de Nossa Senhora do Ó para que lhe dê força e saúde para que você consiga passar por todos os momentos difíceis que eu sei que vai ter, nunca vai deixar de ter. Mas a certeza é que você é um grande padre. Por isso que eu costumo dizer, são vários, são muitos padres que a diocese tem, né? Mas o Padre João Cláudio é o padre que eu conheço, é o padre que eu entreguei, né? Eu entreguei, nossa família se entregou, né, aos momentos que a gente passou. E a amizade que ele, né, hoje faz parte da família, é o padre que a gente conhece. E para a gente amar, a gente tem que conhecer. E a gente sabe das virtudes e do caráter que é. Então, é isso. Eu só queria enfatizar isso. Ele hoje na homilia, ele falou a respeito, né? É uma pessoa justa. E isso, para um padre, para um pastor, para conduzir suas ovelhas, isso é de muita valia. Ou seja, simples assim. Obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Saul. Já convidamos para fazer uso da palavra o senhor Ângelo Pedro, secretário do nosso homenageado. Eu acho que eu sou o mais suspeito para falar de Padre João. Boa noite, primeiramente. Coincidentemente, eu acho que eu não sou muito de acreditar em destino, assim, coincidências, na verdade. Eu acredito em Deus. Eu acho que Deus, ele sabe exatamente tudo. E no dia 19 de março de 2018, eu conheci Padre João, lá na Igreja do Amparo. Hoje fazem exatos 7 anos que eu conheci Padre João. A minha ida para a Igreja do Amparo, eu estava afastado da igreja. Eu tive algumas decepções e me afastei da igreja. Mas a convite do Monsenhor Albérico, eu fui servir na posse do Padre João Cláudio. Eu conheci ele lá na Igreja do Amparo no dia 19 de março e não entendi de início o quanto ele era grande, né? Hoje a igreja
ela celebra São José. São José, ele foi o pai adotivo de Jesus. E confesso que de início eu não entendi muito qual era o meu papel, né, na vida do Padre João. Mas o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais claras. E em 2019, na verdade ainda em 2018, em junho de 2018, que era aniversário do meu pai, eu levei Padre João na minha casa para celebrar, comemorar o aniversário do meu pai. E o meu pai pediu a mim, quando o Padre João foi embora, que eu obedecesse a ele e tivesse a ele o mesmo amor que eu tinha por ele. Ele disse a mim: Deus deu ao Padre João o mesmo amor que você me deu. E em 2019 meu pai se foi. Meu pai partiu e eu entendi por que o Padre João chegou na minha vida em 2018, exatamente no dia de São José. Porque São José, ele amou Jesus como um filho de fato dele, o filho predileto dele. E hoje eu me sinto amado. E hoje eu também não falo aqui como secretário, eu falo como Ângelo. O Ângelo que irrita, que leva às vezes um pouquinho de bronca, que leva uns puxões de orelha. Mas o Ângelo também que distribui, eu acho que na grande maioria das vezes, né, um pouco de alegria para ele. E eu agradeço a ele, ele sabe disso, o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, o quanto eu me irrito quando eu escuto as pessoas falando mal dele. De fato, o meu pai pediu que eu desse a ele o amor que eu tinha dado ao meu pai. E às vezes eu paro assim, freio um pouquinho e digo: não, peraí, calma. Tá demais. Mas ele sabe disso. Ele sabe o quanto eu respeito ele, o quanto ele é exemplo para mim e é exemplo para tanta gente. Tantos jovens estão em casa agora assistindo ele, já tiraram um monte de figurinha, fizeram até figurinha no grupo do WhatsApp já da live. E ele sabe disso, o quanto ele é importante pra gente. E se alguém pensa o contrário, infelizmente, é a minoria. E a minoria nunca vence. A maioria, o amor, o bem, ele sempre fala mais alto. E o que eu tenho a dizer ao senhor hoje é que essa honraria, eu acho que ela é entregue a poucos. E só o fato do senhor estar aí sentado nesse lugar, ao lado da sua mãe, ao lado do Saulo, já diz muito quem é o senhor e não precisa que a gente prove nada a ninguém. Então, muito obrigado por tudo que o senhor é, que o senhor foi e que eu tenho certeza que o senhor será na minha vida. E é isso. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Ângelo. Tá? E neste momento, convido o excelentíssimo vereador e presidente desta casa, vereador Saulo Holanda, para fazer uso da palavra em respeito a toda a trajetória da vida do nosso homenageado. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, né, por esse momento importante. Padre João Cláudio é um amigo que eu construí, posso dizer, há pouco tempo, mas parece mais que Deus botou em... Assim, parece mais que é muitos e muitos anos que eu conheço o Senhor. Vou começar relativamente falando sobre hoje São José, feito o Ângelo falou, né? Eu, católico, apostólico, romano, sempre tive um sonho de ter 2 filhos, um casal de filhos. E eu ia botar o nome de José e o outro de Maria. Por quê? Por causa de São José e o outro da minha avó Maria e meu avô também, José. E aí, quando eu conheci minha esposa, ela já tinha uma menina, tinha meses, e aí, mas ela já estava registrada, né? Já era Cauane, não tinha como mais mudar para botar Maria, né? Ela mudou agora, não botou Maria não, ela botou meu nome agora, Holanda. Fez 18 anos, botou o meu sobrenome, o Holanda. E quando aí veio o meu menino, e meu menino é José, e nasceu no mês de março. Deus é tão bom, que nasceu no mês de março, 30 de março, ele completa 14 anos de idade. E é José. E é Zé,
dessa forma, eu sou muito grato. É o pai adotivo de Deus, José, e eu sou devoto de José e de Nossa Senhora Aparecida. E num dia eu estava lá em Santa Rita, e o padre, ele pegou e entrou com Nossa Senhora Aparecida assim e disse: eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Aquilo me moveu de uma forma, e eu saí dali transformado. Eu digo, meu Deus, Deus é bom demais. E naquele momento, eu estava com uns problemas, e saí dali, assisti a missa e fui para casa. Nunca fui em igreja, quem me conhece sabe, nunca fui numa igreja pedir um voto. Sou eleito porque Deus me deu essa missão. Em 2016, eu e minha esposa, Deus ao longo dos anos foi abençoando, e aí a gente sempre foi ajudando o próximo, ajudando. E em 2016, eu, junto com meus amigos, eu saí candidato a vereador. E fui para a rua, né, ali de Peixinhos. Tinha saído, tinha casado com ela já, minha esposa, já há uns 8 a 9 anos. E ali eu saí de Cajueiro para morar em Olinda. E ali a gente começou um projeto social, fazendo bem, ajudando. Porque tu não sai candidato a vereador? E eu inventei de sair candidato a vereador. Nunca tinha passado por essa experiência. Nunca tinha passado por essa experiência. E aí, em 2016, tive o êxito de ser o quarto vereador mais votado da cidade de Olinda. E vim para a Câmara aqui, muito novo, que eu tinha vergonha, rapaz, do jeito que a sua irmã falou ali, eu tinha uma vergonha imensa também. Eu era meio calado, fui coroinha da igreja, tinha vontade de exercer, de fazer filosofia, de ser padre, e fiquei por ali. E eu, para falar no microfone, era difícil. Eu me tremia todinho e começava a suar. Eu ficava era todo tímido. Minha esposa dizia, mas tu tem que fazer um curso de oratória. Eu digo, eu vou fazer. E aí fui perdendo o medo aqui. Quando iniciei em 2016, eu era o vereador na legislação mais novo. Hoje eu tenho, com a graça de Deus, 42. Eu tinha ia fazer 34 anos. Aí cheguei bem novo aqui, Deus foi, o povo foi, me colocou aqui, eu vim para cá. E daqui eu aprendi. Aprendi, que eu digo, num bom sentido, numa boa forma. Sempre ajudei as igrejas, mas nunca pedi um voto na igreja. Eu até hoje, eu nunca vou na igreja. Pronto, eu vou na igreja se o padre... Hoje, de uns meses para cá, eu fiz amizade com vários padres e já tive amizade. Mas sempre disse a ele, padre, eu ajudo, né, de coração, mas não como político. Porque o cara ir para a igreja, eu ficava pensando, o cara ir para a igreja... pedir voto na igreja, isso não faz bem. Tem um padre mesmo que hoje, eu estava falando até no nome dele, ele fala assim, eu tenho que conhecer o Saulo. Aqui a gente precisa, o Saulo manda a cadeira, a mesa para ajudar nas festas, ajuda aqui nas festas, mas eu não conheço o Saulo. Esse cara nunca veio aqui, não sei o quê. Ele sempre fala bem de mim e hoje é meu amigo. Como eu estava dizendo ao padre João Cláudio, eu vou na igreja de Peixinho, eu e minha esposa, todo final de semana. Quando chegamos lá, ele me entrega a hóstia e ele não sabe que eu sou o Saulo. E aí ele manda recado para o João que está ali, dizendo, João, eu tenho que conhecer Saulo. Ele fala com o senhor assim e não diz. Aí ele começou a rir, mas traga ele aqui. E aí eu fui, quando chegou na eleição, depois da eleição, antes da eleição, eu marquei para ir lá fazer uma visita a Dom Paulo Jacques. Já tinha conhecido Dom Saburino e tive a curiosidade de conhecer Dom Paulo Jacques. Quando chegou lá, eu marquei lá na Cúria, ele foi e me atendeu. Eu sempre também na igreja de Nossa Senhora de Fátima, com o padre Renato, aí eu fui lá. Chegou lá, ele me sentou, começou a conversar. A gente começou a conversar. Aí ele começou a cobrar, né? Precisamos melhorar no Alto da Sé, a segurança. Aí começou, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Eu fui anotando. Aí disse, eu contei, né? Eu disse, padre, bispo, eu sou católico, mas não tenho coragem de pedir um voto na igreja. Ele disse, acabe com isso. Do jeito que a protestante tem político, a igreja católica comigo vai ter. Eu olhei assim e disse, comece a ir para as missas, entendeu? Comece a ir para as missas que você é católico, e católico tem que estar dentro da igreja.
Vá, mesmo como político, não tem esse negócio não. Tem que falar no nome de quem ajuda. Vá. E daí eu saí por ali e eu fui lá em Padre Renato. Aí Padre Renato foi, conversei com ele, e ele pegou e disse, não, conversar. Não, venha para cá. Eu sempre ia. Aí foi quando eu tive o convite, não sabia ainda que o senhor ia para a igreja de Jardim Brasil. Eu sou dali de Peixinho, Jardim Brasil, né? Aí eu fui lá na missa lá, aí conversei com ele. Não, minto. Antes, Dom Paulo Jackson recebeu um título de cidadão aqui. Aí eu conheci ele ali, tinha uns 8 ou 10, conheci tudinho. E ele, calmo, mal, meio pacato, eu olhava para ele assim, eu dizia, meu Deus, eu era um tempo, muitos anos atrás, eu era assim. E aí Biai disse, eu disse, qual é a hora da missa? Lá, em Santa Rita, que eu vou lá. Aí Biai disse, é de 7h30. 7h30, meu Deus, era 7h30, de 7h30. Eu cheguei lá às 7 horas, a missa era de 8. Aí fiquei sentadinho lá de manhã, eu e minha esposa, esperando dar 8 horas. Esperando dar 8 horas. Quando terminou, eu fui, falei com ele, né? Pedi a benção padre. Tá? E dali eu comecei a ir para lá. Dali a gente foi fazendo uma amizade, aí foi quando ele soube que ia ser transferido para a paróquia Divino Espírito Santo em Jardim Brasil. Eu digo, padre, a igreja lá é bem pertinho de casa, eu vou voltar a frequentar a igreja lá. Aí fui na posse, não foi? Fui na posse lá e comecei a voltar a frequentar a igreja Divino Espírito Santo. E quando foi um dia desse, ele falou uma coisa a mim, que eu sou muito família. Ele disse, olha, eu conheci os irmãos, a família dele todinho, conhecia a mãe dele. Ele disse, olha, mãe mora comigo. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus, até manhã ele chama, que eu chamo minha mãe de manhã. Eu digo, meu Deus do céu, ele chama manhã de manhã. Eu disse, manhã disse que vai fazer uma lasanha para você ir comer lá em casa. Eu, com vergonha, a gente ainda foi almoçar lá a gente foi almoçar, a gente foi almoçar lá num restaurante lá na Beira-Mar de Olinda, não foi? E dali eu conheci esse homem, não é porque eu estou na sua frente não, padre, eu sou suspeito de falar, mas seus amigos, seus familiares estão aqui, eu sou suspeito de falar. Mas a gente às vezes não sabe o que diz, né? Mas Deus usa a gente para dizer, e eu quero dizer de coração, Senhor, de coração, de coração, de coração. Saiba que eu tenho um amigo, um padre amigo, e saiba que eu sou seu amigo. Quero deixar isso bem claro. O senhor vai cumprir seus anos lá em Divino Espírito Santo, em Jardim Brasil 1, e saiba que o senhor vai ter um amigo, o senhor pode ir para o interior, vou lá visitar o senhor. Porque o senhor é uma pessoa muito boa, com um coração enorme. E pessoas assim feito o senhor tem que receber uma honraria dessa. Porque para receber uma honraria tem todo um processo. E na época o vereador Tostão, ele foi e deu entrada lá. Aí eu fui lá procurar saber quem era o senhor, né? Só diga se eu estou errado. Se eu não me engano, o senhor é de Olinda, não é isso? Foi morar em Paulista. Aí foi pároco da Nossa Senhora do Ó. De lá foi para Santa Rita. E agora está no Divino Espírito Santo. Foi para o Amparo também, não foi? Pelo Amparo. Pronto. E aí, quando eu olhei, o vereador entrou, eu olhei, quando eu analisei, eu digo, é merecedor. E aí teve a pauta, a presença de todos os vereadores e deu. Eu convidei o ex-vereador Tostão, né, que é um amigo e é um irmão, mas ele está em outra missão, em outro compromisso, e deixou esse compromisso aqui, comigo aqui, junto com todos vocês. Padre, parabéns, que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós. Obrigado. Muito bem, dando sequência a esta solenidade, convido o excelentíssimo vereador e presidente dessa casa, senhor Saulo Holanda, para se posicionar aqui à frente da bancada. E convido também o nosso homenageado, padre João Cláudio Gomes Fonseca da Silva, para receber esta comenda das mãos do vereador Saulo Holanda.
Os familiares podem se posicionar para tirarem a foto. Registramos a presença do assessor especial da prefeita Mirela Almeida, o senhor Rafael Arruda. Bem, encerrada a sessão de fotos, vamos dar sequência a esta solenidade e, neste momento, convido para fazer uso da palavra o nosso homenageado, o padre João Cláudio Gomes Fonseca da Silva. Boa noite, né, a todos. Quero agradecer, sobre a minha timidez já foi bastante falado aqui, né? Então não preciso, né? Eu quero agradecer, né, de coração, né, ao excelentíssimo presidente, vereador Saulo Holanda, né, e, claro, fazer menção e demonstrar o meu agradecimento também ao ex-vereador Tostão, que propôs, não é, esta homenagem, e a cada um dos vereadores dessa casa que votaram e que aprovaram, não é, a entrega, não é, desta honraria. Quero dizer, diante de tudo que já foi falado aqui, já foi dito, eu sempre fui muito calado, mas a gente, para poder falar, tem que ouvir, né? E é importante ouvir, é importante refletir sobre aquilo que acontece na nossa vida, né? A realidade que nos cerca, porque Deus nos fala, não é? Nos fala através dos acontecimentos da nossa vida. E Ele sempre falou de maneira muito clara para mim, diante de muitas coisas que aconteciam, e digo que uma das coisas que mais me inquietava, que mais me inquieta na vida, é fazer com que a nossa vida, a minha vida, tenha um sentido. É sempre importante, eu já disse isso em outras oportunidades, como é importante a gente fazer com que a nossa vida valha a pena, não é? E eu sempre fui movido por essa inquietação, fazer algo que vale a pena, não é? Para que a vida não seja vivida de uma maneira tão, não é, sem sentido. Isso foi me inquietando, daí o curso de Direito, né, porque a gente pensa logo, vamos, né, mudar o mundo aqui, mudar as leis, fazer a justiça, e assim fiz, né, o curso de Direito na Universidade Católica, advoguei por 2 anos, porém, nos acontecimentos da vida, eu fui vendo que eu não conseguiria fazer aquilo que eu desejava fazer através, não é, simplesmente do direito, que é bonito, que é importante e que muito contribui,
mas eu senti o desejo de fazer mais, até diante de tantas coisas que ali via, não é, acontecer. Era preciso chegar antes, porque o conhecimento técnico, sem uma ética, sem uma moral, sem os valores, a técnica pode ser usada de uma maneira muito perversa, né? E vocês sabem que o advogado tem a advocacia, essa arte de usar a técnica para encontrar soluções, não é? Então, a gente percebe que ali, se focarmos simplesmente na técnica, pode tudo, vale tudo, e a gente sempre encontra um jeito de fazer com que seja legal, não é? Basta encontrar a brecha certa ou o contexto certo, a gente consegue trabalhar isso. Então eu percebi que não era ali que eu conseguiria, não é, fazer com que valesse a pena a minha caminhada, a minha dedicação. E daí comecei a minha reflexão a respeito da vida religiosa. E, para não me alongar muito, nesta missão, é isto que me move, é dar uma contribuição à igreja e à sociedade, ser um padre que não é somente voltado, apesar de ser essa a nossa primeira missão, apenas voltado para o campo espiritual, mas ser um sacerdote útil à igreja e à sociedade. E esta conclusão que eu cheguei foi olhando para a juventude e perceber nós temos que chegar antes e dar a eles motivações maiores, um sentido maior à própria vida, para que no futuro, se apropriando, segundo a sua vocação, das técnicas, seja ele como médico, seja como advogado, seja como engenheiro, pudesse ser um médico, um advogado, um engenheiro, quem sabe um padre, que fizesse a diferença, que tivesse como base valores e princípios, que não fossem meros aqueles que simplesmente manuseiam a técnica, para que não se tornassem médicos que de repente tiram a prótese usada de um e coloca no outro como nova, para ganhar dinheiro. Ou como um engenheiro que de alguma forma encontra um jeito de sonegar ou desviar, não é, recursos às custas de uma edificação cair e tirar vidas, mas em função da questão financeira, enfim. Vocês me entendem? E sempre a minha conclusão foi essa, eu preciso chegar antes. E como padre, nós temos uma missão muito bonita e um acesso muito privilegiado, como o próprio Saul também aqui testemunhou, às famílias, aos jovens. E o meu empenho, a minha missão é justamente essa, de ajudar essa juventude a olhar para o alto, a ter na palavra de Deus a luz que eles precisam para se tornarem homens e mulheres com um comprometimento ético, moral, obviamente a partir de uma ética, de uma moral cristã, capaz de dar a eles a orientação clara para que no futuro eles possam também transformar essa sociedade, né? Também ser sal, ser luz, para usar uma linguagem, não é, evangélica. Então essa é a missão. E eu fico feliz de poder, né, receber nesta homenagem aqui nesta casa e dedico e digo que é algo que a gente foi construindo juntos. Não é? Nós não conseguimos fazer, obviamente, tudo sozinho. Agradeço e, como dito tantas vezes, né, numa homilia, as pessoas de fato dizem isso, foi para mim, é Deus que age, somos instrumentos dele e é importante que estejamos sempre disponíveis a ser este instrumento de Deus. Em um determinado momento da minha vida, eu decidi e escolhi livremente me dedicar inteiramente a ser um instrumento de Deus na vida de tantas pessoas e fico feliz de poder ser
esse instrumento de Deus. Não sou eu, é Cristo agindo através, não é, de mim. Então, e eu creio que essa é a verdadeira mudança, que não sou aquela que eu possa vir a fazer, é aquela que Deus faz através da minha pequenez, da minha disponibilidade, né? Então, ser esse instrumento de Deus na vida do outro dá sentido à nossa vida. A gente percebe quando olha para trás e agradece a Deus por isso, é que você ter a capacidade e a alegria de poder entrar na vida do outro, fazer parte da vida do outro e transformar a vida do outro no sentido positivo quando você leva a palavra de Deus. A vida do outro se transforma e a partir dali aquele ou aquela nunca mais é a mesma pessoa. Então, essa é a grande alegria de poder ser um instrumento de Deus na vida de tantas pessoas, né, de tantos jovens, e saber que a partir daquele momento Deus vai transformar a vida daquela pessoa e se deixando-se guiar por Ele, vai conseguir, né, na sociedade, na igreja, verdadeiramente transformar. Lembro aqui, encerro 2 momentos importantes também lá, né, em Santa Rita, onde penso também Tostão, a partir dali, não é, teve esse desejo de fazer, de apresentar esse projeto, quando teve aquela grande chuva, não é, e muitas pessoas ali naquela área de Jardim Fragoso ficaram completamente, não é, desabrigadas com as águas, enfim, com toda aquela situação. E nós fizemos um trabalho também muito importante naquele momento, não é, de dar esperança àquelas pessoas e estender a mão àquelas pessoas. E a gente conseguiu mobilizar a juventude para que a juventude ajudasse aquelas pessoas naquela situação. E foi um momento muito, muito rico e muito bonito. Aqui em Olinda temos realidades bem desafiadoras, não é? E tenho certeza que agora, lá, né, em Jardim Brasil, na Paróquia do Divino Espírito Santo, aquela comunidade do Jiriquiti, não é, unindo nossas forças, não é, dando as mãos, nós poderemos com certeza ajudar, né, a transformar a realidade e a vida, né, de muitos ali naquela comunidade, né? São muitas crianças, né, são muitos jovens tendo que enfrentar escolhas difíceis, né? E nós não podemos simplesmente julgá-los, porque talvez qual seria a nossa escolha diante daquelas condições, não é? Temos que ajudá-los porque são escolhas que não são fáceis. Muitas vezes é a falta de opção, né, a falta de perspectiva que leva muitos jovens a trilhar caminhos, não é, que não são bons. Que possamos ser, né, Saulo, um sinal de esperança e apontar alternativas e possibilidades, né, para aqueles jovens, para aquelas crianças, para que aquela comunidade tenha um futuro, né, um futuro bonito, e Deus vai com certeza agir na vida daqueles jovens, daquela comunidade através de nós. Deus escutou o clamor do povo e libertou o povo do Egito. E Ele fez isso através de Moisés. Vai e é em meu nome que você vai libertar aquele povo. Então hoje nós temos realidades bem difíceis que precisam de uma verdadeira libertação e o Senhor nos chama, né, e nos envia a ser presença dEle, presença libertadora, presença transformadora na vida dos nossos irmãos. Então eu agradeço de coração e já aproveito, porque Padre pede muito também, aproveito para pedir, não é? A gente, e já agradeço e convido, peço que possamos olhar para aquela comunidade e, como eu disse, ser um sinal de Deus ali naquele lugar. É a missão, não é, daqui para frente. E ela se renova sempre. Agora no nosso coração, né, é aquela comunidade e a possibilidade de alguma forma de transformar, né? Então vamos juntos, a igreja e o poder público, trabalhar, dar as mãos e ajudar a mudar. E assim a gente entende que está sendo útil à igreja, né, e à sociedade também, como temos que ser. Obrigado, agradeço a todos.
Quero aproveitar também e registrar, né, o Ângelo falou a respeito deste dia 19, dia de São José, um homem bom e justo. E aqui nessa casa também que abriga os representantes do povo, para que seja um lugar de homens bons e que buscam realizar, né, a justiça, exemplo de São José, e que tem um verdadeiro sentimento de paternidade em relação, não é, ao povo de Olinda, né? Então eu gostaria de presenteá-los também com este quadro, que é uma imagem, não é, de São José, que eu gostaria de deixar como uma lembrança e um sinal de gratidão também. Muito bem, depois de ouvirmos as sinceras palavras do nosso homenageado, o presidente dessa casa fará uso da palavra para deixar para todos nós uma mensagem. A mensagem não é minha não, viu? Mas é de São José, é do Papa Francisco. São José é um homem que não fala, mas obedece. Um homem da ternura, um homem capaz de levar adiante as promessas para que se tornem firmes e seguras. Papa Francisco. Obrigado a todos. E vamos lá para a presidência agora para poder a gente jantar. Obrigado e uma boa noite. Será servido um jantar aos senhores e senhoras lá na sala da presidência e nesse momento damos por encerrada esta solenidade e agradecemos a presença de todos e todas neste plenário.